Atenção porque vai começar a aula de Educação Física. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. As aulas voltadas para os alunos do 6º ao 9º ano e a EJA. Os professores de hoje serão o professor Sueverton, David, que sou eu, e o professor Pedro. Hoje nós temos o nosso assunto de dança, o AEE e o desafio. Tema de hoje, dança, com o professor David. Nós vamos ver hoje um pouco mais sobre dança de salão, especificamente vamos falar sobre bolero e salsa. E vamos ver um pouco também sobre danças de massa. Vamos falar especificamente sobre o axé. Vamos lá, um pouquinho sobre o bolero, nossa primeira dança de salão de hoje. Dos vários ritmos de dança de salão, o bolero é certamente um dos mais populares entre seus praticantes, tanto iniciantes como experientes. É uma dança romântica, por natureza, que é dançada em par. Então, pessoal, dentre várias outras danças de salão que nós conhecemos, o bolero certamente é uma das mais praticadas, principalmente no nosso continente americano, certo? Então ela tem por natureza de ser uma forma romântica de ser dançado, que é dançado sempre, como nós sabemos, as danças de salão, em par, ou seja, em dupla. A palavra bolero vem de boleras, que eram ornamentos de vestidos de dançarinas espanholas que imitavam bailados ciganos. Então, pessoal, algumas dançarinas espanholas dançavam alguns ritmos que são bailados ciganos, e nas vestimentas dela, no caso nas saias, elas tinham alguns adereços de nome boleras. Daí o surgimento do nome bolero para a nossa dança. Origem do bolero. O bolero tem origem em danças espanholas do século XVIII. O bolero teria vindo para a América, especialmente para Cuba, por volta de 1880. Então, pessoal, o que muita gente não sabe é que o bolero é uma dança espanhola, certo? Sua origem é espanhola. Só depois, por volta de 1880, foi que ela chegou a Cuba, e ao chegar em Cuba, aí sim, ela sofreu influências de outros ritmos, de países próximos a Cuba, de países latino-americanos, e hoje nós temos esse bolero, que é o bolero cubano. Embora de origem espanhola, a formatação musical do bolero, como conhecemos hoje, desenvolveu-se principalmente em Cuba, mas também com grande vigor em Porto Rico, República Dominicana e México, seu principal divulgador. Então, como eu falei, ela sofreu bastante influência de outros ritmos, de outros países latino-americanos. Por exemplo, Porto Rico, ele é muito conhecido, a República Dominicana, e o México é tido como o seu maior divulgador. O maior divulgador da dança bolero é o México. Bolero no Brasil. Então, pessoal, tem uma curiosidade aí sobre o bolero aqui no nosso país. A dança bolero praticada atualmente no Brasil tem suas origens no Rio de Janeiro, sobre grande influência do tango. Já em outros países latinos, está mais próximo de uma rumba mais lenta. Então, como acontece, pessoal? A gente sabemos que as danças, elas podem sofrer modificações, influências de outras danças, dependendo do lugar que é onde ela se encontra. E aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, foi criado essa forma de dançar do bolero com um pouco de influência do tango, ou seja, é um bolero mais rápido, certo? Diferente, por exemplo, que é praticado nos outros países, que é uma dança mais lenta, parecida com a rumba. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre passos básicos. Então, nós temos dois aqui que são realmente básicos, não só para o bolero, mas sim para outras danças também de salão, que são o dois para lá, dois para cá, que é muito comum, por exemplo, no nosso forró, que também é uma dança de salão. E frente e trás, é um movimento onde o dançarino faz passo à frente,
passo atrás. Então é muito comum, quando vai se iniciar o bolero, utilizar esses 2 passos básicos. Vamos lá, vamos para a nossa próxima dança de salão, que é a salsa. A música atualmente chamada de salsa é uma mescla de ritmos afro-caribenhos, tais como som cubano, o mambo e a rumba cubanos. A salsa nasceu em Cuba por volta dos anos 60. Então, pessoal, a salsa ela é um misto de dança, certo? De ritmos diferentes. Quando ele fala ali música, não tem como a gente falar de dança se não falar de música, né? Primeiro nós temos a música para depois que seja incorporado os passos, o ritmo da dança. Então, esse som cubano é tido como a base para a salsa, certo? Seria a dança base, foi onde iniciou a base para a salsa, apesar dela ser um misto de ritmos, é o som cubano que se iniciou, que já era uma dança cubana, que já existia antes da salsa, mas a salsa também sofreu influência, por exemplo, de danças africanas, se fala também em ritmos franceses, então é realmente um misto. A salsa, em castelhano, significa tempero, porque essa mistura mesmo de ritmo, várias modalidades de dança, no caso de ritmos cubanos e até mesmo de outros países. A salsa pode ser dançada individualmente, mas é geralmente dançada a par. Aos passos básicos são geralmente adicionados voltas e quedas, o que torna esta dança particularmente exuberante. Então, você pode estar perguntando, mas a dança de salão não é a par? Como é que pode ser dançada individualmente? Essa questão do individual é o seguinte, geralmente quando se está ensaiando, está se programando para fazer uma apresentação, às vezes se dança sozinho também, já que a salsa ela é uma dança muito sensual, certo? E precisa também em alguns momentos soltar a mão do parceiro ou da parceira para fazer alguns movimentos. Então é bem comum também, principalmente nos ensaios, dançar individual, mas no seu geral é a par, ou seja, em duplas. Mas quais são os principais estilos de salsa? Então, existem alguns estilos de salsa, porque dependendo da localidade do país, ela tem algumas diferenças na hora de dançar, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, o estilo porto-riquenho. O estilo porto-riquenho requer uma grande técnica com os pés, ou seja, os membros superiores trabalham menos. Então eles utilizam mais a parte inferior para dançar a salsa, no caso, né? Para se locomover e executar os passos da dança. Em Cuba, né, que é o estilo cubano, que é o clássico estilo cubano, a salsa é dançada de forma mais descontraída, irreverente, com muitos giros, sensualidade tipicamente cubana. Então, como eu falei, ela é uma dança bem sensual. Então, esse estilo cubano é aquele que é o estilo base, né? Que é vamos dizer assim, o original. Estilo colombiano. Em Cali, na Colômbia, é mais exibicionista, em outras partes, mais campestre do país. E salsa é dançada de uma forma mais fechada. Então, como acontece? Em Cali, que é na Colômbia, existe mais a questão do exibicionista, que é mais assim, na cidade grande, e na cidade mais afastada seria uma forma mais fechada de fazer as apresentações de salsa. Estilo Miami. A salsa de Miami é diferente do tradicional estilo cubano. Quase nunca seguram na cintura e sempre nas mãos. Então, em Miami, há essa diferença, certo? Que não segura na cintura do parceiro ou da parceira e é dançado um pouco mais distante, diferentemente da salsa, vamos dizer assim, cubana, a original. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre danças de massa, certo? A gente entender o que é a dança de massa, depois em seguida vamos falar sobre o axé. Danças de massa são danças que conseguem agradar um grande número de pessoas, seja com seu ritmo ou até mesmo com a forma de dançar.
são danças que, mesmo com o passar do tempo, ficam marcadas, caracterizando até mesmo a forma de viver de um determinado grupo de pessoas. Então, pessoal, as danças de massa são aquelas onde agrada um grande número de pessoas, certo? Seja uma região, seja um estado. Então, isso aí é bem caracterizante, porque ela pode marcar determinada região, cidade, município, com o seu ritmo. Por exemplo, a gente pode falar do axé, nós vamos falar da Bahia, Salvador. A gente poderia citar o funk. Não tem como falar de funk e não ligar diretamente ao Rio de Janeiro. Então, isso aí são as danças de massa, ou danças de mídia também, como são conhecidas. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre o axé. Aqui é o significado da palavra axé. Axé significa uma saudação religiosa usada no candomblé e na umbanda, com a tradução energia positiva. Axé é um gênero musical que surgiu na Bahia na década de 1980, durante o Carnaval de Salvador, que mistura diferentes ritmos como frevo, reggae, maracatu, forró, entre outros ritmos. Então, pessoal, o que acontece? O axé, como a gente viu também lá nas danças de salão, ele sofreu influência de outros ritmos que já existiam. Por exemplo, do frevo aqui de Pernambuco, do maracatu, do forró, principalmente de danças da nossa região Nordeste. Então, ele sofreu essa mistura para que chegasse até o axé que nós conhecemos hoje. Com o apoio da mídia, o ritmo rapidamente conquistou todos os cantos do país, na forma de carnavais fora de época, as tradicionais micaretas. Então, o que acontece? A micareta, certo? São carnavais fora de época, que algumas cidades resolveram, com o tempo, colocar no seu município, que é chamado de carnaval fora de época. Que nesse carnaval existia mesmo só o quê? O ritmo axé. Era voltado para o axé, o ritmo tocado durante essas micaretas. Então a mídia foi divulgando e isso aí aconteceu em várias cidades do país todo, certo? Então as micaretas, ela tem muito a ver com a expansão do axé, não só para o nosso país, mas também fora do país também, certo? A principal característica do gênero musical axé é o estilo de música, de micareta e a mistura de elementos de vários ritmos. Então, além da mistura dos ritmos, nós também temos mistura de passos, coreografias, de instrumentos musicais. Então, isso é muito importante para o que nós temos hoje de axé. É a mistura, essa mistura mesmo de ritmos para chegarmos ao que nós temos hoje. As músicas possuem assuntos e ritmos variados. Falam do carnaval, da cultura baiana, de amor. Então, o axé, eles gostam muito de falar da cultura, do amor, nas suas letras. Mas também abordam vários outros temas. Assim, por exemplo, como no funk. No funk você observa, ele fala muito da questão da sociedade, da comunidade, onde quem faz a letra da música gosta de colocar e implementar durante a sua música, a sua melodia. Aqui são artistas e bandas destaques do axé. Aqui eu estou citando alguns, certo? Existem vários outros. Esses foram bastante importantes para a divulgação do axé. Por exemplo, nós temos Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bel Marques, Daniela Mercury e bandas como Chiclete com Banana, Banda Eva, entre outros, que foram muito importantes para o axé que nós temos hoje, para a divulgação, não só nacional, mas também falando de internacionalmente. Certo, pessoal? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima. Olá, turma, tudo bom? Sou o professor Pedro de Educação Física. Hoje, na atividade do AEL, bolei um pequeno desafio, muito simples. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Trouxe um cone, que a gente vai fazer esse pequeno desafio. Se vocês perguntarem, professor, eu não tenho um cone. Tudo bem, a gente pega uma garrafa PET, corta ele embaixo, pede ajuda do papai e da mamãe para cortar ele. Aí vai ficar, esse buraco, a ponta para cima, tá ok? A gente fez essa arrumação, Deixa ele deitadinho,
no chão e a gente vai passar a bola por cima, por dentro dele, tá ok? Deixa eu pegar a bolinha aqui para mostrar para vocês. A gente agora vai fazer a brincadeira da bolinha. Vai ser só isso aqui, ó. Vai passar pelo primeiro aqui, ó. Passou um, corri. Vou pegar outra bola. Passei pelo outro. Passei mais uma. Passei. Ok? Esse é o nosso primeiro desafio. Agora vamos para o nosso segundo desafio. Deixa eu pegar aqui as outras bolas. Só um minuto. Peguei. Ó, nesse segundo desafio que a gente vai fazer, vai deixar os cones na mesma posição. Que a gente vai fazer? As bolinhas, a gente pode ter aquela de meia, né? Ou a de papelzinho a gente enrola, bota durex e ela fica fixa. O que a gente vai fazer, ó? 4 bolinhas nos 4 cones. A gente não vai precisar da distância para os meninos, por quê? Deixa eles bem à vontade a participar da aula, da atividade. E tanto eles podem fazer isso aqui, ó, próximo, para acertar, ou vir mais para trás e fazer o lançamento, ok? Então por isso que a gente não vai precisar fazer a distância com eles. Deixa eles bem à vontade. Vamos lá começar a atividade. Pegou aqui, ó, jogou 1, 2, vai jogando, ó, até acertar dentro do cone. Passou, aí virou aqui o cone, ó. Quando terminar, vira, acertou a bolinha, ó. Ok? É uma atividade bem simples, né, que a gente pode fazer dentro de casa, numa área externa da casa. Chama o papai, chama a mamãe para brincar também um pouquinho com a gente. Chama também até os primos, né? E não esqueçam de usar máscara, álcool em gel ao sair de casa, tá bom? Até a próxima atividade. Abraço. Olá pessoal, sou o professor Sueverton e no desafio de hoje eu trouxe um desafio baseado nas nossas aulas, ou seja, como essa unidade é danças, então eu trouxe um desafio que vai envolver a dança e eu acredito que vocês vão gostar. O desafio da aula de hoje vai ser um Just Dance adaptado. Calma aí pessoal, sei que o nome está em inglês, mas é mais fácil. Você já deve ter ouvido falar no famoso jogo de videogame, que envolve a dança como principal atrativo, o Just Dance. Em português, apenas dance. A ideia do jogo é você imitar um personagem que aparece na tela dançando uma sequência e você seguir o mais próximo possível daquele movimento do personagem para pontuar e ganhar a partida. Esse é o sentido do Just Dance. Bom, pessoal, os materiais vocês podem fazer como vocês acharem melhor nas suas casas. Você pode trazer folhas, são 5 folhas de papéis, a caneta ou lápis de hidrocor e um celular ou uma caixinha de som que você pode colocar um som, um ritmo para que você possa dançar, certo? Ou você pode simplesmente cantar e dançar uma coreografia sua. Assim, agora você vai ter que lembrar essa música na sua mente. Na figura 2, a gente tem alguns exemplos de quais são esses personagens que podem aparecer, mas isso vai depender do jogo, certo? Eu trouxe, como vocês podem ver, aqui no chão, já está enumerado, do 1, como é o próximo slide, e folhas de papéis, como eu falei para vocês. Só que vocês podem utilizar em casa papelão, tecido, o que vocês tiverem que seja mais fácil para vocês conseguirem fazer o desafio, ok? Se não tiver nada, vocês podem até desenhar, quem mora no sítio, claro, vai desenhar na terra mesmo, e vamos embora. Bom, o passo a passo do desafio, vamos lá. O primeiro passo, você vai pegar as 5 folhas de papel, destacar elas, enumerar elas, do 1 ao 5, como vocês podem ver na figura, e distribuir elas no chão, na mesma ordem, certo? Sempre deixando o 1 no centro, e em volta você acrescenta as outras numerações, o 2 e o 4, o 3 e o 5.
O segundo passo, você tem que criar a sua coreografia, que pode utilizar qualquer música, qualquer ritmo. Só lembrando, a regra é a seguinte: como é um Just Dance adaptado, cada música deve ter pelo menos 3 movimentos. E cada movimento deve ser utilizado pelo menos 4 folhas. Nós temos 5. Então vocês têm que utilizar pelo menos 4. Certo? O terceiro passo, só vai dançar sobre as folhas sem rasgar. Esse é um detalhe. Que rasgar, acredito que vai sim. Certo? Mas vamos evitar o mínimo possível rasgar para que a gente possa ganhar o desafio. Certo? E também, claro, se você errar, tudo bem. Tranquilo. Segue a dança, certo? Porque a ideia é essa, ou você dançar mais rápido, ou você dançar melhor do que o seu oponente. Bom, pessoal, aqui eu desenvolvi um padrão, certo? Mas vocês podem recriar um padrão em casa também. Mas caso vocês não queiram, a gente vai utilizar esse que vai ser demonstrado na aula, certo? Ó, no primeiro movimento, qual vai ser o que a gente vai realizar? Eu vou fazer o passo a passo, certo? E aí, quando for valendo, a gente vai fazer. Ó, no 1, passo longo ao 2. Voltou ao 1, no 3. Cheguei no 3, como vocês podem ver, eu vou tentar girar. Mas eu não consegui. Segue. Volta a 1. E não pode parar. Volta a 1. Eu não completei o giro. Isso aí foi uma falha minha. Então, vamos ver se o colega que for fazer, ele também vai conseguir realizar aquele giro. Certo? Agora, como vocês podem ver, um salto de costas ao 5. Esse eu já consegui fazer. E finalizo no 1. Fiz o primeiro movimento. O segundo movimento vão ser 2 passos no 1. Então, 1, 2. Fiquei no 1. Passo longo ao 4. Vem mais um salto. Ou seja, eu vou ter que saltar. E giro, tocando na mesma folha. Fiz um movimento. Aí agora eu vou voltar a 1 com um deslize de pé. Ou seja, esse movimento. Cheguei no 1. E vou finalizar no 3. Como vocês podem ver à frente. Com uma mão tocando no chão da folha. Assim. Ou você pode agachar. O que ficar melhor. Certo? E aí no terceiro movimento vou voltar a 1. Certo? E salte para o 3. Salto de lado com os pés juntos para o 2. Agora volte a 1 com deslize. Aquele suave. Lembra do que a gente trabalhou o ritmo nas aulas? Então você já pode se basear um pouco nisso aí. E tocando com a mão no 1 e girando, tocando os pés nas demais folhas. Ou seja, eu posso segurar no 1, salto para o 2 e o 3 e finalizo tocando no 4 e no 5. Certo? Vamos lá. Agora valendo. Esse só foi demonstrando, tá bom, pessoal? Agora vai ser valendo, vai aparecer uma músicazinha aí na aula, certo? Com eletrônica. E aí vocês vão realizar. Bom, pessoal, agora vai ser o desafio valendo mesmo, certo? Tô no 1. Passo longo no 2. Voltei no 1. Cheguei no 3. Dei o giro. Se eu conseguir ou não, volta pro 1. No 1 agora eu vou saltar de costas. No 5. Voltei pro 1. Finalizei o primeiro movimento. Agora vamos pro segundo movimento. Tô no 2. Passo no 1. Passo longo no 4. Saltei. Girei. Já errei. Já fiquei na folha. Segue o ritmo. Tô no 4. Do 4 agora eu vou voltar a 1 com deslize. Deslizei. E agora eu vou finalizar no 3 com a mão tocando o chão. Fui. Voltei pro 1. Vamos pro terceiro movimento. Inicie no 1 e salte para o 3. Saltei para o 3. Vai dançando. Salta de lado. Os pés juntos no 2. Voltei a 1. Com 1 eu vou deslizar tocando com a mão no chão. Ok? Agora eu vou saltar. Vou girar. Saltei para frente. Saltei para trás. Esse é o desafio. Como vocês perceberam, eu não fui muito bem,
Mas isso aí é de cada um respeitando seu limite. Certo, pessoal? Então vocês fazem o vídeo em casa ou tira foto e manda para o professor de vocês. Um abraço e até a próxima aula.